Boa noite a todos, obrigado pela presença, pelo apoio, pela companhia na prática. Voltamos de um breve intervalo de um mês sem o encontro, né? E retomamos agora com a continuidade do texto Zazen Yojinki, de Keizan Zenji. Vou fazer a leitura do texto original, depois da minha sugestão de interpretação, e a gente conversa um pouco sobre. Hoje estudaremos as partes 31, 32 e 33. Kanan, Suinan, Funan, Zokunan, および改変、獅子、陰母、官女、諸女、義学のほとり、並びに他訴することなかれ。国王大臣、天聖の家、他欲、名門、ケロンの人も、またこれに近づき、従することを得ざる。大仏寺、大造営はもとも、禅寺、となすといえども、座禅をもっぱらにする人は、これを修すべからず。説法、教化を好むことを得ざれ。三心乱念、これより、しかして起こる。他種を古行して、弟子を頓具することを得ざれ。他行し、多学することを得ざれ。極妙、極暗、極寒、極熱、ないし、有人、兼用のところ、並びに他座することなかれ。総輪のうち全知識のところ、新山幽谷、これに絵師すべし。玉水、青山、これ、金品のところ、経変、寿下、これ、長身のところなり。無常を感ずることを忘るべからず。これ、丹道の心を励ますなり。Então, a minha sugestão de interpretação. Não se deve praticar zazen em locais sujeitos a riscos de incêndio, alagamento, vendaval ou roubo. Também devem ser evitados locais próximos ao mar, comércios de bebidas alcoólicas e ambientes promíscuos. Evite lugares onde residam ou frequentem mulheres viúvas ou solteiras, bem como as proximidades de casas de espetáculos e música. Evite as casas de reis, ministros ou pessoas que detenham poder e influência. Não se junte a pessoas gananciosas ou ambiciosas, que buscam honra e fama, ou apenas que mantêm discussões inúteis. Embora a realização de grandes cerimônias e a construção de edifícios para o templo sejam boas ações, quem se dedica ao zazen não deve se ater a elas. Buscar exclusivamente proferir palestras ou promover a difusão do Dharma gera dispersão da mente e do foco. Da mesma forma, reunir grandes públicos ou acumular discípulos são práticas a serem evitadas. Evite ambientes muito escuros ou claros, excessivamente frios ou quentes. A prática do zazen também não deve ocorrer em locais voltados ao entretenimento ou aos prazeres sensoriais. Um mosteiro entre montanhas e vales, onde há um verdadeiro mestre, é onde se deve estar. Um local de água pura e montanhas verdes é o mais adequado para o Kinhin. Às margens de pequenos córregos e debaixo das árvores, encontra-se o refúgio propício para clarificar a mente. Nunca se deve esquecer de contemplar a impermanência, pois é ela que impulsiona a busca pelo caminho. Keizan Zenji, ele continua
sobre o que se deve e não deve fazer durante a prática, né? É um texto bastante detalhado se nós compararmos com o Fukan Zazen-gi de Mestre Dogen, por exemplo. Keizen Zazen-gi ele é muito mais específico na maneira correta, não só de se sentar, mas de onde viver, com quem se relacionar e tudo isso. Nós chegamos a ver, inclusive, sobre dieta e tudo mais. Esses parágrafos, eles não tem nada muito complexo de se compreender, né? Inclusive, são coisas bastante óbvias, né? É importante denotar que isso tudo também que Zazen não tira da cabeça dele, né? São conteúdos que existem em outros textos, né? No Bomokyo, por exemplo, ou então no próprio Yukyo-gyo, que é o Breve Parinirvana Sutra, né? No Hokkyo também, se eu não me engano, existem algumas partes que provêm desses sutras, né? Na parte 31, Kanan, Suinan, Funan, Zokunan, oyobi Kaihen, Shishi, Inbo, Kanyo, Shonyo, Gigaku no Hotori, narabi ni tazasuru koto nakare. Vamos começar pela palavra taza, né? Na segunda linha, ao final, né? Taza significa a prática do Zazen de maneira diligente, né? A prática do Zazen de maneira correta. A gente pode entender assim, né? É o Taza de Shikan Taza. E a prática do Zazen deve evitar lugares onde há risco de incêndio, há risco de inundação, ou de vendavais, tempestade, locais perigosos também, né? Ele coloca Zokunan, locais onde há o risco de roubo, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Ou então, lugares próximos ao mar, bares, locais onde se vende bebidas alcoólicas e ambientes promíscuos, né? Isso é bastante óbvio, né? Mas, no entanto, às vezes a gente encontra algumas pessoas com algumas compreensões equivocadas de que a prática do Zazen, ela precisa, de alguma maneira, sobrepassar dificuldades. Então, já vi muitas vezes pessoas que buscam a prática de uma maneira, como é que eu posso colocar? Quase como ascética, né? De suportando dificuldades, suportando alguns perigos até, como se isso fosse de alguma maneira contribuir na prática do Zazen, né? É muito comum isso também, por exemplo, no âmbito das artes marciais, ou então das pessoas que se interessam pelas práticas esotéricas, né? Do budismo esotérico japonês, como, por exemplo, do Shugendo, né? O Shugendo é uma prática bastante antiga no Japão, que é uma mistura de budismo com o shintoísmo primitivo, né? É um sincretismo muito antigo no Japão, com mais de 1000 anos já, em que o centro da prática é a montanha, né? A montanha como local sagrado, como local de desenvolvimento espiritual, né? E os praticantes do Shugendo, por exemplo, eles praticam caminhando, né? Nas montanhas, né? A prática seria caminhar nas montanhas, nesse local sagrado, para purificar o próprio corpo, né? Entrar num estado como se fosse o estado de Zazen, da não dualidade,
nesse caminhar, né? Existem algumas práticas, como por exemplo, ficar debaixo da cachoeira, subir alguns penhascos, se pendurar nos penhascos, né? Mas eu acredito que se nós consultarmos um praticante sério, eu acho que ele vai também conseguir nos dizer que a questão de fazer o corpo sofrer não é a principal parte, né? Acho que pode ser um equívoco isso, né? Mas enfim, de toda maneira, é importante evitar esses lugares. Isso também se relaciona com a maneira como nós organizamos o nosso espaço de prática, né? Não adianta a gente organizar um espaço de prática em que, por exemplo, não há ventilação adequada ou não há o sistema de segurança adequado, no sentido se há um sistema de segurança contra incêndio, se há, é um ambiente que proporciona segurança e tranquilidade para os praticantes, né? Isso é extremamente importante de se levar em conta. Kokuo Daijin Kensei no Ie Tayoku Myomon Keron no Hito mo mata kore ni chikazuki juu suru koto o ezare. Não fique perto, não se relacione de maneira próxima com pessoas de poder, com pessoas que estão nessa busca por poder, nessa busca por controle, né? E é interessante esse tipo de colocação, porque o próprio Dogen Zenji e Keizen Zenji, eles estiveram de alguma maneira próximo a essas pessoas. Talvez não próximos fisicamente, mas certamente tiveram relações com pessoas da corte, né? Inclusive foram pessoas de poder que financiaram a construção dos templos, né? Eles, como monges, dificilmente conseguiriam só pela própria força deles construir mosteiros como Enreji, como Soriji, Yokoji, né? Então existe sempre um patrocinador, né? E geralmente são pessoas que detêm poder, que detêm dinheiro, né? Digamos assim. No entanto, eu acho que o ponto aqui é não se deixar controlar por essa vontade, por essa ambição do poder e do controle, né? E uma vez eu vi um artigo interessante dizendo que a carta por busca de patrocínio mais antiga que se tem notícia era de Dogen. Isso mostra que receber doações dessas pessoas era algo que acontecia, de fato, e necessário, inclusive, né? Existe também uma crítica muito forte por parte de alguns praticantes, principalmente do Ocidente, da relação dos monges e dos templos com os congregados, com as famílias congregadas, né? São as pessoas que fazem as doações para os templos quando solicitam cerimônias, né? Eu acho uma crítica um pouco sem fundamento, porque acho que é mais ou menos o processo natural de como as coisas acontecem, acho que desde a da época de Buda também, né? Podemos entender assim. Buda Shakyamuni vivia de doações, né? Mas como está colocado aqui, é claro que atuar sob essa posição de monge apenas para o acúmulo de bens, de poder,
né, de controle, isso sim é um equívoco, né? Mas a partir do momento em que essas doações, esse apoio, ele é genuíno e fortifica, auxilia a nossa prática, desde que a nossa prática seja sincera e verdadeira, eu acho que isso não tem problema algum. Inclusive, é justamente a relação de doador e daquele que recebe a doação que cria a possibilidade da geração de méritos, né? São esses méritos que nós juntamos e nas cerimônias direcionamos para alguma finalidade, né? O termo Eko, que são as dedicatórias, né, recitadas no final das cerimônias, significa isso, né? Você recebe determinados méritos que você produz com a sua prática, que se acumula com a prática de benfeitoria daqueles que fazem as doações, e todos esses méritos são direcionados seja para os antepassados, seja para alguma outra finalidade, né? (32) 大仏寺大造営は最も善事となすといえども、座禅をもっぱらにする人はこれを修すべからず。Construir grandes prédios, né, salões para a prática do Dharma, fazer grandes cerimônias, são coisas boas, de fato. Entretanto, aquele que se entrega para o caminho do Zazen, para o caminho dos Budas, não deve se ater a isso, né? É a mesma coisa da colocação anterior, né? Se nós nos deixamos controlar por essa ganância, essa vontade apenas de realizar grandes cerimônias e apenas de construir grandes templos, isso nos afasta de fato da prática adequada do Zazen, né? A prática adequada do Zazen, que não é somente aquela prática no momento em que se está sentado, mas a prática adequada do Zazen, ela é o esquecer-se de si mesmo e abrir os olhos para a realidade manifesta da maneira como ela se manifesta aqui e agora, né? Como já trouxe muitas vezes, o início do texto Shinjin-mei, Shidobu Nan Yui Ken Kenjaku, atingir o caminho, realizar o caminho não é algo difícil. Apenas deve-se abrir mão das seleções, dos julgamentos, das classificações, né? De todo o condicionamento discriminatório da nossa consciência. Olhar para a realidade aqui agora da maneira como ela se manifesta. Seppo kyōki o konomu koto o ezare, sanshin, danshin, kore yori shikashite okoru. Ater-se demais também a preleção do Dharma, né? As atividades de divulgação do Dharma, são também coisas que podem nos distanciar da prática adequada, né? Vejam que nada dessas coisas são ruins, né? Grandes cerimônias, construir os templos, construir espaços de prática, fazer a preleção do Dharma, fazer as ações de divulgação do Dharma, não são coisas ruins. No entanto, quando essas ações, elas existem apenas para satisfazer os desejos de reconhecimento, de posicionamento, de controle, de poder,
isso sim atrapalha a prática verdadeira, né? Tashi o kogyo shite, deshi o tongu suru koto o ezare. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Eu acho que travou um pouco para mim, talvez. Estão... Deu uma cortada no áudio, agora voltou. Voltou? Ok. Tashi o kogyo shite, deshi o tongu suru koto o ezare. Reunir grandes públicos ou acumular discípulos são práticas a serem evitadas, né? Ele coloca. E é interessante ler isso de Keizan Zenji, porque foi justamente Keizan que teve discípulos, que tiveram muitos outros discípulos, e que por conta disso os ensinamentos de Dogen e da Escola Soto puderam se disseminar pelo Japão. Keizan, ele construiu muitos templos, construiu grandes templos, ele fazia muitas preleções do Dharma para muitas pessoas, ele teve vários discípulos. E mesmo assim ele coloca todos esses pontos, né, de cuidado aqui no texto, né? Quando o praticante ele é verdadeiramente liberto, ele consegue transitar sem barreiras, né? E consegue agir sem obstáculos, né? Onde o próprio existir, o próprio movimento, o próprio existir, as ações desse praticante acabam sendo a própria preleção do Dharma, né? Acaba sendo o Dharma manifesto, os ensinamentos manifestos, né? Para quem olha de fora, parece ser bastante, como é que é a palavra em português? Contraditório, né? Mas quando você percebe isso de dentro, quando você olha para essas colocações, né, de dentro, é fácil entender que não é a ação em si, mas sim se a mente ela está presa ou se ela está verdadeiramente liberta, né? Tagyo shi tagaku suru koto o ezare. Gokunetsu, naishi, yunin, kenyon no tokoro narabi ni taza suru koto nakare. Evite lugares muito claros, muito escuros, muito frios, muito quentes, etc. Né? Esse naishi, ele é uma abreviação de outras coisas, como se fosse um etc, né? Pra gente no português. É um termo que também aparece no Hanya Shingyo, por exemplo, né? Yunin kenyo no dokoro narabi ni taza suru koto nakare. Então, evite esses lugares muito escuros, muito claros, excessivamente frios ou quentes. E a prática do Zazen também não deve ocorrer em locais voltados ao entretenimento ou aos prazeres sensoriais, né? A prática do Zazen ela pode ser feita em qualquer lugar por qualquer pessoa. No entanto, alguns lugares devem ser evitados e nem todo mundo consegue praticar o Zazen, né? É bastante contraditório, mas como eu coloco sempre, a prática do Zen, por exemplo, ela não é para todas as pessoas, né? Qualquer pessoa pode praticar, mas não é para qualquer pessoa.
É somente para aquelas pessoas que querem de fato praticar, né? Uma pessoa que não tem interesse dificilmente vai conseguir praticar o Zen. Da mesma forma, uma pessoa que compreendeu o que é a prática de fato, pode se sentar em qualquer lugar, consegue praticar em qualquer lugar. Entretanto, aquele que ainda não conseguiu abrir mão de si próprio e compreender a maneira adequada de se praticar o Zazen, dificilmente vai conseguir fazer o Zazen onde quer que seja, né? 33. 総輪のうち前式のところ、新山幽谷これ、これに、絵師すべし。Já comentei sobre o termo Sourin anteriormente, né? Sourin seria um pequeno bosque, né? A ideia também desse grupo online aqui, né? Sourin é um pequeno bosque onde as plantas, as árvores, as plantas, todas elas crescem muito próximas, todas elas, por estarem muito próximas, acabam apoiando umas às outras, se chocando com umas às outras, apoiando umas às outras, e todas elas crescem em direção à luz, né? Todas elas crescem buscando a mesma direção. Essa é a referência, é uma maneira de se dizer do mosteiro de treinamento, né? É uma das formas que nós chamamos o mosteiro de treinamento, né? Sorin. Então, o local de prática, ele é como esse Sorin, né? São pessoas em convívio muito próximo, se apoiando umas às outras, chocando umas às outras, todas elas voltadas para a mesma direção, né? Desde que eu entrei para o Shikei Seijo é o período de treinamento intensivo para formação de professores de mosteiro, né? É um período de prática, que são 4 anos, né? São 3 meses por ano, juntando, né, tudo, 1 ano. São 3 vezes no ano, né? São 3 meses no ano. Durante 4 anos, juntando tudo, dá 12 meses, né? 1 ano de prática. É um período em que pessoas que foram selecionadas, né, e indicadas por abades de mosteiro têm a possibilidade de realizar esse convívio comunitário, né, na vida de mosteiro, seguindo todas as regras monásticas e tendo diversas aulas, né, diversos stations por dia, né. Eu tive a oportunidade de começar esse período de prática. Inclusive foi o motivo da pausa do mês passado, né. E é interessante ver quando um grupo de pessoas com a mesma intenção de prática, né, se juntam no mesmo lugar, né? Quando eu estive nos mosteiros, né, em que eu pratiquei, né, para minha formação, eram pessoas de vários lugares com intenções diversas. Alguns dos, né, monges noviços não tinham tanto interesse de fato, né, na prática, estavam lá mais por necessidade ou obrigação. Então, isso criava um ambiente um pouco mais difuso, um pouco mais difuso, né? Um pouco mais, como é que eu posso dizer? Né? Distoante, né? No entanto, nesse mosteiro nesse período de prática intensiva para a formação de professores de mosteiro, é um ambiente completamente diferente, né? É um ambiente onde todos ali estão interessados na prática verdadeira, buscando a prática verdadeira, buscando uma vida voltada para o monastério, né? Então as coisas fluem de uma maneira muito diferente, né? É um dia a dia bastante corrido, né? Quase sem pausas durante o dia, uma atividade depois da outra, né? São muitas
atividades e regras dentro do mosteiro, mas tudo flui de maneira bastante como que se pode colocar, né? Bastante fluida, né? E é bastante interessante ter esse tipo de experiência, né? Então, o Sorin, o local de prática, ele deveria ser assim, né? Às vezes existem algumas discordâncias, mas de maneira geral, tudo flui para uma mesma direção, né? E que a gente coloca, né? O local adequado é um local entre as montanhas, vales, né? É onde há um verdadeiro mestre, local com água pura, montanhas verdes, entre os pequenos córregos, debaixo das árvores. São locais afastados, né? Da vida mundana, locais afastados dos perigos, locais afastados das inseguranças, né? Se nós um dia formos montar um espaço de prática, temos que ter em mente todas esses pontos, né, para criar um ambiente adequado e que proporcione verdadeira tranquilidade para os praticantes. Ele vai colocar mais à frente também, por exemplo, a questão de colocar estátuas, né, imagens de Budas, oferecer incenso, né? Tudo isso também é parte importante, né, para que se crie um ambiente propício para que a mente possa repousar e praticar de maneira adequada, né? E a última frase dessa parte é Mujō o kanzuru koto o asuru bekarasu. Kore, shindo no kokoro o hagemasu nari. Mujō significa a impermanência, né? Kanzuru significa olhar, mas não apenas o olhar comum, mas perceber, né? Compreender isso, perceber isso de maneira verdadeira, né? O asuru bekarasu não deve ser esquecido. Ou seja, perceber a impermanência aqui e agora de maneira constante não deve ser esquecido em momento algum, né? Nós devemos a todo instante entender que essa existência aqui agora se dá justamente por conta da impermanência aqui agora, né? A vacuidade nada mais é do que a própria impermanência e a relação interdependente entre todos os fenômenos, né? Nós vimos no Hanya Shingyo, por exemplo, que por conta dos agregados se agregarem, eles têm a capacidade de se transformar e se reagregarem de uma outra maneira, né? Isso é a vacuidade, isso é a impermanência. E é justamente a compreensão, o olhar para essa impermanência que proporciona a energia que a gente precisa para se esforçar na prática do caminho. Se nós não tivermos consciência da impermanência dos fenômenos, é muito provável que a gente não sinta a necessidade de buscar um caminho. Se nós não percebemos a impermanência dos fenômenos, provavelmente a gente ainda está vivendo um torpor proporcionado pelos prazeres da vida comum, né? O que eu tinha para falar é isso. Eu não acho que eu não consegui desenvolver muito bem por conta principalmente desse resfriado, mas se alguém tiver algum comentário a adicionar, alguma pergunta a fazer, nós podemos conversar por mais alguns minutos.
São textos bastante claros, né? Não tem muita margem interpretativa, né? Se alguém tiver alguma outra coisa que não seja relacionada também com o texto, pode ficar à vontade, né? No que for da minha capacidade, eu posso tentar ajudar de alguma maneira. Johnson, por gentileza. Sobre o texto mesmo, assim, que, por exemplo, aqui, a Monja Cunha, por exemplo, aqui, ela mora próximo ao Pacaembu, assim, no meio do caos, né? E eu vejo que ela faz um trabalho muito valioso para o budismo, embora esteja no meio do caos. Mas, talvez, do meu ponto de vista, talvez a mente do monge, mesmo o coração do monge, mesmo estando no caos, a mente dele está nas montanhas, como fala o texto, nos rios, nas árvores. Eu acho que isso é importante. Qual é o ponto de vista de Joaquim Sam? É exatamente isso, né? Como eu comentei, né? O praticante, né? Que de fato compreende e que de fato abre mão dessa sensação de identidade, né? Do condicionamento discriminatório da consciência, consegue se movimentar livremente, né? Em qualquer ambiente que seja, consegue realizar a prática e disseminar o Dharma em qualquer ambiente que seja, em qualquer momento que seja, apenas com a sua própria existência, né? É interessante, por exemplo, há pessoas em que, de fato, são pessoas que... Acho que cortou um pouco. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Acho que cortou um pouco. Voltou? Cortou um pouco, mas... Voltou? Ok. Então, quando se encontra uma pessoa que de fato consegue, que teve essa realização, só o fato de olhar para essa pessoa, naturalmente nós juntamos as mãos, assim, né? Eu já tive essa experiência já de encontrar esse tipo de pessoa, né? E como você colocou, existe um termo em japonês de Dogen, né? Tá no Shobogenzo, chama Furi Sorin. Issho Furi Sorin. Furi Sorin. Sorin é o mosteiro, né? Esse bosque de prática, né? O mosteiro é o ambiente da prática, né? Furi significa não se afastar, né? E esse termo, Furi Sorin, significa que independente de onde você esteja, você jamais se afasta do mosteiro, né? Você jamais se afasta da prática verdadeira, né? Então, a pessoa que consegue compreender o caminho, ela jamais se afasta da prática verdadeira, né? Minha conexão está um pouco instável, eu acho. Alguém tem alguma outra coisa que queira colocar? Jurisdição, pode falar. Ele fala bastante sobre os excessos, né? Lugares, na prática do Zazen. Mas parece que ele não fala explicitamente no, vamos dizer,
do praticar zazen em demasia. Parece que a limitação para isso seria só mesmo a nossa biológica, né? Agora a gente tem que levantar para conseguir gerar nossos meios, mas parece que não há problemas em tem todas as condições e causas de não seguir, né? Se nós pegamos exemplos como Nyojo Zenji, por exemplo, né? Parece que há registros de que o dia comum de prática na época de Nyojo Zenji era 10, 11 horas de zazen por dia, né? E o tempo de sono é muito curto também, né? Se for olhar. Eu estou fazendo um estudo mais aprofundado agora do Tenzo Kyokun, por exemplo, né? O pessoal conhece como Instruções para o Cozinheiro, né? O Tenzo Kyokun é um texto de Dogen sobre a prática do Tenzo, né? Da pessoa responsável pela oferta de alimentos no mosteiro, né? Por preparar os alimentos no mosteiro. Em uma das partes lá, ele fala que se nós, né, adaptarmos a medida de tempo daquela época para hoje, seria alguma coisa do tipo: antes da meia-noite, o praticante deve se empenhar na prática, né, das atividades do mosteiro, e depois da meia-noite, o Tenzo ele tem que começar a preparar a refeição para o dia seguinte, né? O dia no mosteiro ele é muito cedo, né? Eu mesmo tive já essas experiências no meu período de prática, né, para formação, de, por exemplo, acordar às 2 da manhã para começar preparativos para as coisas, né? Quando eu atuei no Tenzoryo também, né, na cozinha do mosteiro, era comum acordar 2h30, 3 horas da manhã, né? E dormir, por exemplo, às 9, 10 horas da noite, né? Até hoje, né, a minha média de sono é por volta de 5 horas, né? Mesmo atuando aqui no mosteiro numa posição já de instrução, né? Mas sim, sempre tomando cuidado, né, com o corpo, mas também entendendo que o corpo tem algumas capacidades além do que a gente imagina, né? Então, você estava lembrando também da questão da própria história do Buda Shakyamuni, né? Que ele se afasta da vida ascética, né? E prefere esse caminho do meio, né? E acho que pelo menos para mim, foi meio difícil separar o que é uma prática estética mesmo do que uma prática que a gente consegue fazer realmente, né? Por exemplo, na primeira vez a gente faz um dia 40 minutos de zazen, aí quando a gente realmente completa isso, a gente acha, nossa, é bastante, aí acha que isso é muito já, aí aos poucos vai chegar num sextim, por exemplo, e na primeira vez é igual um susto, né, e acha que aquilo é muito, né, e acha que isso já pode vir a entender que isso é uma prática ascética, né, então essa régua ali é meio difícil, né, né? porque parece que vai ampliando, né, a gente vai se acostumando, né, e vendo nossas verdadeiras capacidades. Essa é a armadilha do caminho do meio na nossa sociedade contemporânea, né? Quando a gente fala caminho do meio, a maioria dos praticantes acha que é aquilo que é confortável para si, né? Será que minha internet travou de novo? Voltou? Cortou um pouquinho, mas Voltou? É que eu tô conectado, compartilhando a internet do meu celular, como eu não tenho Wi-Fi aqui. Então, essa armadilha do caminho do meio pode parecer para muitos praticantes aquilo que é confortável para si, né? Sem extremos, né?
Mas a gente precisa lembrar, por exemplo, que quando o Buda fala caminho do meio, não é necessariamente, não é exatamente sobre esse tipo de excessos que ele fala do caminho do meio, mas tudo bem. Se a gente for interpretar dessa forma, a gente tem que lembrar que Buda Shakyamuni, ele só comia uma vez por dia. Essa é a regra monástica até hoje no Sudeste Asiático, né? Ele só se alimenta daquilo que ele recebe de doações. Existem, no budismo mais antigo, são mais de 260 regras monásticas, né? Então, o caminho do meio não é aquilo que é confortável para o praticante, né? É aquilo que é adequado para a prática do Dharma, né? Quando nós lemos, por exemplo, o Ben-Doho, que é um texto de Dogen sobre como deve ser a prática, né? Ele coloca em detalhes até a maneira correta de se dormir, né? Existe um texto, por exemplo, chamado Tai Tai Goge Jari-ho, que são uma série de normas que os monges mais novos precisam cuidar para com os monges mais velhos, né? Os monges de mais tempo de prática, né? Então, uma série de regras, como, por exemplo, não se deve apontar os pés para os praticantes mais antigos. Você não pode se levantar antes desses praticantes mais antigos. Você não pode se sentar antes desses praticantes mais antigos. Você não pode palitar os dentes na frente dos praticantes mais antigos. Então, são inúmeras regras dentro da vida monástica que a maioria dos praticantes, principalmente do Ocidente, de hoje, se lessem ou se fossem para uma prática baseada nessas regras mesmo, provavelmente falariam que Dogen está equivocado, né? Então, existem muitos mitos ainda, né, a serem quebrados no Ocidente, né, em relação de como é a prática de fato, né? Existe muita discussão, né, que eu vejo pela internet, muita gente produzindo texto, falando sobre isso, falando sobre aquilo, mas que nunca teve uma experiência no mosteiro com as regras monásticas de fato como elas devem ser, né? Muita gente escrevendo o que deve e o que não deve ser, sem jamais ter pisado dentro de um mosteiro. E um mosteiro sério, seguindo as regras deixadas por Dogen, seguindo as regras deixadas por Keizan, lendo esses textos todo dia, né? Esse é o tipo de vida que a gente leva, por exemplo, nesse período de prática intensiva, né, do Shikei Seijo para a formação de professores de mosteiro, né? Então, não é nenhum tipo de fantasia ou de alucinação como muita gente coloca, né, por aí na internet, né? Muita gente branda muita coisa sobre a instituição, mas nunca se relacionou com a instituição de fato, né? Então, tem muito trabalho ainda a ser feito no Ocidente, né? Eu acho triste, por exemplo, quando as pessoas, né, algumas pessoas dizem que não há mais necessidade de se relacionar, por exemplo, com a nossa tradição aqui do Japão, né? É porque, de fato, essas pessoas realmente nunca se aprofundaram na vida monástica como ela deveria ser, né? Mais alguma coisa? Gostaria de complementar um pouco mais, uma coisa que é muito difícil para nós aqui do Ocidente, né, diferente daí do Japão, é sentir a prática, além do estudo teórico, né, mas de presenciar toda a atmosfera, né, que compõe a prática Zen, né? Estar dentro de um mosteiro e estar em conjunto com diversas pessoas também, né? Não só uma pessoa e o seu professor, né? Estar em conjunto com várias pessoas andando fluindo no mesmo sentido, né? Então,
tendo toda essa atmosfera, assim, isso faz muita diferença, né? Só que, infelizmente, não, grande parte disso não tem como repetir palavras, né? Então, tem que vivenciar mesmo, né? Exatamente. É bom saber que tem. Assim como existem praticantes e monges que não levam esse caminho a sério, existem praticantes e monges que levam esse caminho extremamente a sério. E é o convívio com todos esses tipos de praticantes e monges que fortifica e que frutifica a prática, né? O único motivo de eu estar no Japão até hoje é justamente porque tem muita coisa que eu preciso estudar ainda. Tem muita coisa que eu preciso vivenciar ainda. E eu só continuo no Japão porque eu percebi isso. Porque no meu princípio, eu também achava que o budismo no Japão estava morto, né? Eu achava que no Japão ninguém praticava de verdade. Mas foi porque eu dei com a língua nos dentes que eu tô aqui ainda hoje, né? Gripado, mas tô ainda. Bom, já chega do nosso horário. Se não tivermos mais nenhuma pergunta ou comentário, a gente pode ficar por aqui. Ok? Então, muito obrigado a todos. Desculpem os problemas de conexão. Eu tenho que usar a internet do meu celular para isso. Mas eu agradeço a presença de todos, o apoio constante e também a prática constante de todos vocês. Espero que de alguma maneira esses encontros possam contribuir com o caminhar de vocês e que a prática de vocês possa atingir ainda mais pessoas. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo descanso e até a próxima. Muito obrigado.